Vamos fazer a leitura de Efésios 5. Eu vou ler a partir do 14. Quem quer ser cheio do Espírito? Quem precisa ser cheio do Espírito? Aleluia. Eu vou ler a partir do 14 e vou até o 20. Deus é bom? Diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, aleluia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus, do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Mas o quê? Mais o quê? Do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos. Senhor, prepare esse ambiente, Pai. Abre nosso entendimento, abre o nosso coração. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. É hora de ouvir uma palavra de encorajamento, consolo, exortação. O Senhor quer falar à sua igreja, nós já falamos com Ele, em louvores. Agora Ele quer falar contigo, comigo, conosco. A Tua presença é tão real nesse lugar, Senhor. Isso é motivo de gratidão. Tudo que agora distrai a mente dos Teus filhos, Pai. Toda e qualquer ave de rapina, que sai desse lugar agora, e que possamos entender esse momento, um momento solene, em que o Senhor quer nos falar e nos abençoar. A palavra dEle jamais volta vazia, e a palavra dEle é lâmpada para nossos pés, e é luz para o nosso caminho. Peço também por mim, Senhor, anula a carne, e que Teu Espírito tenha liberdade de falar a Teu povo, Senhor. Tira de mim toda e qualquer preocupação, Pai. Toda e qualquer barreira. Fala e abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mensagem 4, legado do Espírito Santo. O maior legado que o Senhor Jesus nos deixou, o Espírito Santo de Deus, ele é um tesouro, segundo, se der para colocar, 2 Coríntios 4, 7, ele diz que nós temos um tesouro em vasos de barro, um tesouro, o Espírito, um tesouro, o Espírito do Senhor, em vasos de barro, como eu e você. E Ele colocou isso para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Zacarias fala de outra forma. Zacarias fala, não é pela força
é pelo Espírito. Paulo fala outra coisa também, dizendo: sede fortalecidos na força do seu poder. O poder que necessitamos, não só para fazer sinais, prodígios, curas, para viver o sobrenatural dessa forma, mas também para nos fortalecer, para enfrentar tentações, enfrentar pecados, vencer pecados e enfrentar crises e provações. O Senhor, o Espírito Santo é aquele que nos capacita, é aquele que nos fortalece, é aquele que renova a nossa força interior em diversos momentos das nossas vidas. De tal forma que você consiga andar uma milha após a outra, apesar de muitas vezes o perigo, a doença, a enfermidade persistir, não apenas com a intensidade, mas muitas vezes ao longo de um período de tempo muito longo. Só Ele pode te manter de pé. Só Ele pode renovar as tuas forças. E o mais bonito é que Ele renova, não apenas renova as forças, como falamos na mensagem 2, Ele te dá paz. A paz que excede todo entendimento. A certeza de que Ele anda contigo, que Ele está contigo. Aliás, Ele não anda contigo, posso falar melhor. Jesus andava com seus discípulos. O Espírito Santo é mais do que anda contigo. Ele habita dentro de você. Jamais você vai ficar só. Precisamos do Espírito Santo para a vida em geral, mas em especial para a vida cristã. Desde a nossa salvação, é obra dele. É ele que me convenceu do pecado, convenceu os irmãos aqui do pecado. Tudo obra do Espírito Santo. E cada vez mais a gente deve se conscientizar desse tesouro, como Paulo falou, se conscientizar e valorizar esse tesouro que nós temos. E não viver o dia a dia, atropelado pelos fatos, esquecendo que Ele habita em nós, indiferente à presença dEle dentro de nós. Ele faz toda a diferença. O Senhor sabe que o mundo jaz no maligno. O Senhor sabe que nós seremos, continuaremos sendo bombardeados por um monte de acontecimentos. Muitos deles, às vezes, que até a gente quase cai. Mas há alguém que nos segura, há alguém que nos levanta, há alguém enviado pelo próprio Deus para nos consolar, para nos dizer: não desanima, vamos em frente. E a marca do cristão é a presença de Deus. A marca da igreja é a presença de Deus. A marca da igreja não é um ritual. A marca da igreja não é um celular tocando. A marca da igreja é a presença de Deus, e essa presença é o próprio Espírito, o Espírito do Senhor. Quem crê que Ele está aqui? Aleluia. Semana passada eu peguei esse leque do sobrenatural que Deus faz através do Espírito Santo nas nossas vidas, e quem lembra aqui, o Espírito Santo é poder de Deus para a gente enfrentar as crises. Lembra que tinha vasos aqui, a gente encheu com azeite, lembra? E hoje nós vamos continuar nas mesmas linhas, continuar na mesma linha.
porque nós vivemos dias maus, dias de crises, dia em que a sociedade está muito violenta, não está não? Eu paro no violenta porque eu podia ficar falando um monte de coisa sobre a sociedade, não estou aqui para falar sobre a sociedade, estou aqui para falar sobre o Senhor, amém? E nessa crise, do jeito que nós estamos vivendo, o juízo está à porta. E Paulo, nessa passagem, fala que os dias são maus. E se os dias são maus, nós, para enfrentar, precisamos não apenas do Espírito, porque todos têm o Espírito Santo, todo aquele que creu, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quem diz? Diga comigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ele falou, desperta. Ele começa aquela passagem dizendo assim, desperta, ó tu que dormes. E lá no final ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Desperta, você que está acomodado. Nós sabemos que precisamos ser cheios do Espírito Santo. A pergunta aqui é, será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Será que nossos cultos estão com a presença de Deus? Será que nossos cultos agradam a Deus de tal forma que o Espírito do Senhor desce nesse lugar e começa a se manifestar? Eu digo que até certo ponto estamos agradando a Deus, mas Deus quer fazer muito mais. Então eu escolhi aqui algumas passagens hoje, como uma introdução até chegar no enchei-vos, de coisas que aconteceram no passado, e sempre tentando passar a mensagem a vocês, da importância da presença, e hoje em dia a presença é o próprio Espírito, a importância de se conscientizar, de ter um relacionamento com Ele, e nos enchermos dEle. Falando de presença, vamos lá atrás, no deserto. Lá atrás no deserto, diga, só antes disso, presença é a marca do povo de Deus. Por que aquele povo é um povo de Deus? Por quê? Porque sobre ele está a presença de Deus. É só isso. Não é porque somos melhores do que ninguém. É claro que com a presença nós vamos sendo transformados. Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque quem faz diferença é a presença de Deus. Bom, aquele povo no deserto passou pelo Egito, passou pelo Mar Vermelho, entrou na coisa, e eles eram dirigidos pelo quê? Pela presença. Só que era uma presença visível. Durante o dia, nuvem. Durante a noite, fogo. Imagine você vendo Deus através, não o próprio Deus, mas um símbolo de Deus, vendo Deus se movendo, vendo a presença de Deus se movendo dia após dia, que maravilha! Aleluias! Às vezes, eles talvez tenham se acostumado um pouco com aquilo, e talvez eles tenham banalizado um pouco aquela presença. O fato é que um dia, naquele povo, o povo de Israel, um dia eles acordaram e a presença já não estava lá. A Bíblia não diz quando isso aconteceu. Eu não sei dar os detalhes disso, mas eu sei que quando eles já estavam lá na terra prometida, já não tinha mais a presença, eles já não viam a presença de Deus. E se a minha pergunta é, será que eles notaram que a presença se foi? Como eles reagiram a isso? Como eles se sentiram na perda da presença? Com a perda da presença? E olha aqui, existem duas reações. E eu vou mostrar na Bíblia, tem pessoas que
perdem, se notam, perdem a presença, se notam que perderam, mas não são impactadas por isso. Continuam vivendo sem a presença de Deus, ou sem a plenitude da presença de Deus que tinham. Não chegam nem a perguntar aonde está a presença, aonde está Deus. Nós já tivemos, e agora não temos, e nós precisamos dele. Vou dar alguns exemplos. Jeremias 2, por favor, coloca na tela, eu acho que é no versículo 4. E sem a presença, às vezes você vai se afastando cada vez mais do Senhor, e não nota. Assim, versículo 4. Jeremias encarava um momento de muita rebeldia do povo, né? 4 diz assim, podemos ler juntos? Ouvi, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel, ouçam. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Pior, e sem perguntarem, onde está o Senhor? Eles foram se afastando, eles foram se tornando rebeldes, e um dia a presença praticamente deixou. E eles continuaram a caminhada deles. Como eles precisam de um adorador, eles continuaram sem pelo menos dizer ué, o que aconteceu? Onde está o Senhor? Já não temos ele, não sabe o que eles fizeram, e muitos de nós fazem, continuaram andando, continuaram fazendo seus sacrifícios, como antes faziam, nem notaram que alguma coisa mudou, nem sequer perguntaram, nem sequer a ficha caiu de que algo mudou, nem sequer a ficha caiu de que Deus não estava mais com eles. Os cultos estavam lá, dízimos, ofertas, sacrifícios, mas Deus não estava lá. E a ficha não caiu. Será que isso pode acontecer nos nossos dias? Aconteceu no Velho, eu poderia pegar Isaías, aconteceu em Isaías, aconteceu em Malaquias, eu podia pegar em vários lugares. Mas vou levar para o Novo Testamento, para um dos mais conhecidos, Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia viveu a mesma coisa. Olha, aqui no Apocalipse, lá na igreja de Laodiceia, Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, o poder do Espírito já foi derramado sobre as igrejas, e agora o anjo, o Senhor revela através de João, um diagnóstico das igrejas. Eu vou pegar uma delas que é a que mais se aproxima daquilo que eu quero ensinar hoje. Versículo 15, Jesus manda dizer a essa igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Uma igreja maravilhosa. Não precisava nem do dízimo que a Maria começou hoje a falar aí, tá bom? Todo mundo já dava dízimo, a igreja era rica, o local era rico, tinham tudo bonito, tudo funcionando.
Mas só faltava uma coisa: a presença de Deus. E eles não notaram. Eu não vou ler tudo isso, só vou ler a partir do 19, diz assim, 19, eu repreendo, é Jesus falando, eu repreendo e disciplino a quantos? Meu irmão, se hoje você está achando que a palavra está muito pesada, sabe por que Deus mandou essa palavra para nós hoje aqui? É porque Deus nos ama. Porque Ele quer nos trazer de volta para Ele. Porque Ele quer que a ficha caia. Porque Ele quer gerar arrependimento em nossos corações. Ele quer mudar essa situação. Ele quer encher a igreja dele. Ele quer encher essa igreja com a presença dele, com o Espírito Santo dele. Paulo já me falou: desperta, vocês que estão mortos, acorda e se encham do Espírito. E ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Ele aqui faz um símbolo maravilhoso. Ele diz: eu estou do lado de fora dessa igreja. Eis que bato a porta e estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e Senhor, diga comigo: Senhor, queremos cear contigo essa noite, essa manhã. Está atenta, foi só para testar. Se hoje Ele bater a porta do seu coração, se hoje Ele falar contigo, e eu vou fazer algumas perguntas daqui a pouco, arrependa-te, porque Ele quer cear com você. Ele quer te abraçar, Ele quer te consolar, Ele quer te fortalecer, Ele quer tirar esse desânimo, essa depressão, e quer te levantar. Desperta, tu que dormes, levanta e Cristo te iluminará. Oh, Jesus, glória a Deus. Então essa igreja morta, Novo Testamento, também passou por esse, que eu vou chamar de grande perigo. O perigo do engano, o perigo de acomodação, o perigo de ficar morno, o perigo de fazer os seus cultos apenas de ritual, até mesmo louvamos, até mesmo damos dízimos, mas o Senhor Jesus está querendo mais, está querendo se derramar mais no nosso meio. Ele fala: acorda, desperta, igreja do Senhor. E o mais interessante, de novo, é que naquela igreja ninguém perguntou: onde está o Senhor? Eu já não sinto aquela presença maravilhosa que eu sentia. As pessoas vão se acostumando gradativamente. Todo mundo conhece a história do sapo, não é? Se você colocar o sapo de vez numa água quente, ele pula e vai embora, não é assim? Mas se você botar uma água e vai colocando devagarinho, amornando devagarinho, você consegue chegar na temperatura alta, destruir o sapo, e ele nem viu, porque ele foi se acostumando, se afastando e se acostumando, se afastando da presença e se acostumando, fazendo os rituais e se acostumando. O outro lado da moeda teve para terminar e a gente voltar para Efésios, Isaías também enfrentou o mesmo problema, pessoas deixando a presença, e teve um momento em Isaías 63, que está escrito aqui, a última oração do profeta.
depois que ele fez tudo o que devia, colocou tudo no papel, todas as suas profecias, ele faz uma oração que começa assim no versículo 7, por favor, 63, 7. Em primeiro lugar, toda oração começa assim, celebrando, agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor. Ele começou: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, ok? Vou para o outro, senão... Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu... Ele está dizendo, está descrevendo que esse Deus maravilhoso, cheio de benignidade, se tornou o salvador deles. 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo de sua presença os salvou. A presença de Deus, aqui através do anjo, salvando aquele povo, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os... Aleluia, nós fomos chamados pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, ok? Agora vem o mais. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu... Diga para o seu irmão: não entristeça o Espírito Santo de Deus. O amor estava lá, Deus fazendo, e eles começaram a ficar rebeldes, e entristeceram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo. Eles se tornaram rebeldes contra Deus, e Ele mesmo pelejou contra eles. E aí é onde eu queria chegar. Então, e somente depois de um juízo, somente depois de uma grande crise, o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés, e agora eles lembraram e perguntaram: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o Espírito Santo? Igrejas que se afastam gradativamente, pessoas que se afastam gradativamente, estão longe. No final dos tempos diz que a apostasia virá, e as pessoas vão se deslocando e se acostumando, se deslocando e se aproximando. E muitas vezes nem notam, a ficha nem cai. Outros, ficha só cai depois que vem um juízo como esse sobre eles. Por que no final? Parênteses, opinião de Reinaldo. Não vou falar a opinião de Reinaldo. Então, eles aí entenderam isso, eles falaram: onde está o Senhor? E dentro deles começou a nascer algo dizendo: nós precisamos dele, nós perdemos a presença dele. E eles aí no 64:1, eles começam a clamar a Deus para que a presença de Deus volte para aquele povo. Aleluias, nós precisamos, nós não podemos viver, Senhor, sem a tua presença. Você já chegou a essa conclusão, que não pode viver sem a presença do Senhor? Aleluias, então você é um daqueles que vai se unir hoje a nós, e fazer esse clamor, como foi feito em Isaías: oh, se fendesse os céus e descesse, Senhor, aleluias, oh, se abrisse os céus e fosse derramada a tua presença sobre nós. Velho Testamento, essa oração foi respondida lá, mas foi respondida quando Jesus foi batizado, aleluias. Sobre ele abriu-se os céus e veio o Cordeiro, o Espírito do Senhor e o poder de Deus sobre a vida dele. Aí esse céu foi aberto em Pentecostes. O Espírito do Senhor foi derramado sobre aquele lugar.
O Espírito do Senhor já foi derramado, igreja. O Espírito do Senhor já é disponível, igreja. O Senhor está nos sacudindo, dizendo: perguntem onde está o Senhor. O Senhor está dizendo: vocês são cheios. Vocês estão cheios. Por favor, acordem, porque os dias são maus. Se vocês continuarem caminhando sem estar fortalecido pelo Espírito, ou vocês vão se desviar, ou vocês vão simplesmente desanimar, desistir, depressão, não aguento mais, não sei mais o que fazer, está muito complicado. Eu olho na televisão, crise, injustiça, violência, não sei o quê. Eu olho para dentro de casa, eu tenho problema, eu não sei mais o que fazer. E a tua mente vai sendo bombardeada, bombardeada, bombardeada. E o inimigo da tua alma começa a vencer você. A batalha é na mente. E ele começa a colocar dentro de você medo. Ele começa a te atemorizar. E Jesus Cristo falou: deixo-vos a minha paz, não como o mundo dá. Não se atemorize. Não se atemorize, nem se turbe o vosso coração. Tem muita gente hoje aqui tribulada pelos acontecimentos, e o Senhor sabe disso. Você está sendo quase que dominado pelas suas emoções e pela sua mente. E Paulo diz: cuidado, cuidado, porque você está começando do ponto de vista espiritual, você já não está mais crescendo, você está se acomodando, e muitas vezes você já está recuando. Por quê? Porque o inimigo está ganhando espaço na sua vida. Por quê? Porque você não acordou. Por quê? Porque você não está procurando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo falou: enchei-vos. Ele não falou: olha, se vocês quiserem, vocês sejam cheios, que vai ser uma bênção para vocês. Não, imperativo. Da mesma forma que ele fala para nós: em tudo dá graças. Em tudo dá graças, mas não tem mais, você tem uma escolha. Em tudo dá graças, apesar dos seus problemas, dá graça a Deus, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo: eu sei pelo que passei, e sabe por que eu passei? Sabe por que eu cheguei lá? Sabe por que eu ganhei a coroa da vida? Porque eu me deixei encher pelo Espírito Santo de Deus continuamente. Eu busquei, eu coloquei isso como prioridade na minha vida, e só assim eu consegui. E ele está dizendo: quando os dias são maus, só assim você vai conseguir. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és fiel, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Onde está o Senhor? Onde está a fome do Senhor? Onde está a sede de ser cheio? Onde está o poder de Deus? O poder do Espírito Santo na minha vida? Para que eu não seja dirigido pelas circunstâncias e emoções, e seja dirigido pelo Espírito de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus maduros são guiados pelo Espírito de Deus. E você precisa fazer a sua parte. O Espírito de Deus é reverente. Ele quer te encher. A questão é: eu posso te encher? Há espaço
na sua vida para mim. Primeiro, quem quer ser cheio? A primeira coisa que tem que nascer é esse desejo. Esse fogo. O altar de Deus, o fogo não pode apagar, não é isso? Tem que começar a arder dentro de você, dentro do altar do teu coração. Esse desejo de ser cheio. Laodiceia era morna. Ah, se eu tivesse aqui um termômetro para medir a vida espiritual de vocês. Colocar no meu coração. Uau! Esse é frio, hein? 0 graus tendendo a menos 1. Tá bom, não falo mais isso. Pronto. Não pode falar mal, tá vendo? Você vai falar mal aqui. Vou tirar o casaco, eu acho que é isso. Começa a me movimentar muito, tira aqui, amor. Em tudo dai glória a Deus, irmão. Outros você vai botar aqui, se eu passasse hoje aqui. Posso brincar com o irmão, não quem não, hein? Vou brincar com ele. Tá morno, hein? Eu estava frio, ele está morno. Que deu os 40 graus aqui. Cadê aqueles que estão quentes, acesos? Eu quero mais de Deus. Quanto você leria nesse termômetro espiritual? O inimigo sabe da importância de você ser cheio. Ele sabe que você é imbatível quando está cheio do Espírito. Ele sabe que uma pessoa cheia dentro de um lar faz toda a diferença na família. Ele quer impedir isso. Ser cheio tem 2 coisas, já expliquei aqui 1000 vezes. Uma é você primeiro querer. Lucas 11:13, Jesus falou: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Se pedirem pão, vocês não vão dar pedra. Quanto mais Deus dará se vocês pedirem o Espírito Santo. Peça mais o Espírito. Esse é um lado. O segundo lado é, não adianta ficar pedindo Ele se não tem espaço na tua vida. É uma pessoa que está junto com você. Já pegou uma pessoa importante, colocou ela na tua sala e ficou trabalhando o dia todo e ela sentadinha? É mais ou menos isso que a gente faz com o Espírito Santo. Por quê? Porque o inimigo sabe da importância, ele quer roubar o teu tempo, ele quer te ocupar. Primeira coisa, não deixe que o inimigo roube o seu tempo com Deus. A agenda do século 21 é... Quem dita a sua agenda não pode ser o inimigo. Quem dita a sua agenda é Deus, é o seu amor por Deus. Ah, pastor, eu vou ter que então parar de fazer tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas pelo menos você tem que ter um dia separado. O dia separado da igreja você já tem, mas durante a semana um tempinho para falar com Ele. Bom dia, Espírito Santo. Quem pode falar agora? Bom dia, Espírito Santo. Aleluia.
Cria espaço para o Espírito Santo operar. Mais dele, mais espaço em você para ele operar. Precisa espaço do teu tempo de qualidade na presença dele. Cria espaço na sua mente. Não fica só sendo bombardeado pelo inimigo. Maria hoje chegou aqui meio cheia de fogo, você viu? Você viu? Sabe o que aconteceu? Posso falar? De sexta para sábado, ela foi super atacada. Ela ia fazer um exame, Maria teve um probleminha, um caroço aqui, câncer aqui, e ela ontem tinha que fazer uma endoscopia, tinha um problema que está acontecendo, a gente não descobre nada. O inimigo começou a atacar a mente dela, dizendo o quê? Que ali tinha outro câncer, por isso que ela não estava conseguindo nem comer direito. Ficou a noite toda esse combate com ela, entendeu? É nesse momento que o inimigo vem, coloca dúvida no teu coração, ataca você, diz: você está acabado, não dá mais certo. Fala para mim às vezes: você já está com 71 anos de idade, não tem mais nada para fazer, pode parar com tudo, vai curtir os teus netos, vai abraçar eles, para com tudo isso. Não, você tem que dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha proteção, socorro bem presente no dia da tribulação, é Ele que me renova as forças, como águias Ele me renova, aleluia. Eu sou como criança, aleluia, eu vou viver para o Senhor até onde Ele deixar. Maria entrou na guerra, ela começou a declarar aquilo que a palavra diz, não o que o inimigo diz a seu respeito. Se você olhar para as circunstâncias e deixar entrar na sua mente, desculpa, você é um derrotado. Não porque você é um derrotado, mas porque você se deixou derrotar pela ação do maligno. Ele é o inimigo da tua alma. Criar tempo para o Senhor, guarda a mente, porque Deus quer que você, Romanos 12, renova a mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amada do Senhor, Jesus Cristo morreu naquela cruz para que você tenha vida. Diga comigo: vida! E vida em abundância. Não estou falando de dinheiro, abundância de paz, abundância de alegria interior, abundância do amor de Deus sendo derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! E guarda o teu coração. Duas coisas você precisa guardar no teu coração. Primeiro, lixo. Falei semana passada. Lixo. A pessoa fala uma coisa com você, deixa eu brincar, você de repente começa a ficar, não sei o quê, começar a fazer. Todos nós somos humanos e sentimos isso. Desperta. Tu que dormes, desperta, irmão. Isso aí, se você mantiver aí, isso aí é ferida para o teu coração, é um câncer para a tua alma. Desperta, levanta. Ele diz: eu não consigo perdoar. Eu sei que você não consegue perdoar, mas tem um Espírito Santo dentro de você que te dá força para perdoar. Aleluia. Diz: Senhor, me capacita a perdoar essa pessoa. Por quê? Porque eu quero ser cheio de Ti. Libera perdão. Pede perdão, cara. Pede perdão, cara. Isso aí precisa muita humildade, é verdade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino, é dos humildes. De vez em quando você vai ter que se humilhar um pouquinho, baixar um pouquinho a cabeça. E o terceiro é a distração do teu coração. Guarda esse, ele vai começar a distrair, tentar atrair o teu coração para algo que Ele te oferece, que vai competir com Deus na tua vida. Jesus. Parábola do semeador, não vou ler, não tem tempo. Mateus 13, se eu não me engano, não é? 4 tipos de solos. Jesus prega a palavra. Para uns a palavra entra aqui, sai por aqui. Outros recebem a palavra com muita alegria, mas quando vem a angústia e as lutas, desistem. Terceiro,
Aquele que recebe a palavra, deixou ela enraizar, mas se deixou levar pelos cuidados desse mundo. Buscar em primeiro lugar o reino. Os cuidados desse mundo não podem te atrair ao ponto de dividir o teu coração. Porque você é cheio e precisa ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, se eu fosse resumir, em primeiro lugar, é ter fome e sede dele. Em segundo lugar, esse é o trono do meu coração. Sabe quem controla isso aqui? Nosso maior inimigo, sabe quem é? Eu mesmo. Para o Espírito Santo ter espaço e liberdade, eu preciso passar o bastão. Vem, senta aqui, Espírito Santo, para eles entenderem. Eu preciso aprender a andar com ele dessa forma. Os discípulos andavam com Jesus como? Na dependência dele e na liderança dele. Jesus foi e mandou o Espírito. Agora é a mesma coisa. Viver na dependência dele e na liderança dele. Só que, já falei 1000 vezes aqui, ele é reverente. Ele não te obriga a nada. Você vê como ele estava sentado ali? Volta lá. Se eu continuar ocupando e falar, Senhor, viu? Se eu não falar para ele, Tu és o Senhor da minha vida, vem, eu confio em Ti, Tu és o meu ajudador, o meu consolador, aquele que Jesus deixou para completar a obra da minha vida. Jamais ficarei só, jamais, ainda que eu sinta solidão, eu sei que Tu estás comigo. Tu és o meu melhor amigo. Tu me conheces. Tu conheces as minhas falhas. Tu conheces a minha pequenez. E mesmo assim, Tu estás comigo até a consumação dos tempos. Porque quando você morrer, o corpo fica, mas ele vai contigo. O seu amigo eterno. Não dá mais, irmãos, para continuar. Vamos cear. Mas antes de cear, nós sabemos que Jesus falou, ensinou através de Paulo, fazer isso em memória de mim. E falou, examine-se, pois, a si mesmo. Antes de participar. Eu botei aqui. Eu não li todo o Efésios 14, de 14 a 18, porque não deu tempo. Mas como que nós estamos andando e estamos vivendo? Fecha teus olhos. Nós estamos andando como necios, insensatos, ou como sábios? Será que você tem valorizado o Espírito Santo de Deus? Será que você tem criado espaço na tua agenda para Ele? Será que você tem sido dependente dEle? Será que você está cheio dEle?
Você já aprendeu a se relacionar com Ele através da palavra e orações? Hoje há um convite ao arrependimento. Desperta tu que dormes. Vem porque eu quero entrar. Vem, eu bato a porta do teu coração e quero entrar. Hoje nós reconhecemos que não somos tão cheios como poderíamos ser. Se você está comigo nessa, se você sabe que pode ser mais cheio, e se você deseja ser cheio do Espírito, vamos confessar ao Senhor nessa noite, nessa manhã de ceia. Se você puder, fique em pé. Você que tem algo a falar, repete comigo essa oração. Senhor, eu reconheço que não estou cheio do Espírito do Senhor. Muitas vezes estou ocupado demais, acomodado demais, distraído demais e sobrecarregado demais. Algumas vezes tenho entristecido o Espírito Santo com as minhas ações, com as minhas palavras, gritos, perco o controle. Reconheço que preciso ser cheio e hoje eu decido buscar mais a presença do Senhor, a presença do Espírito do Senhor e aprender a andar sobre a liderança do Espírito. Espírito do Senhor, vem nos ajudar. Sonda nossos corações e mostra aquilo que eu preciso abrir mão como o primeiro passo na direção de ser cheio do teu Espírito. Aleluia. Senhores, durante essa ceia, mostra a teus filhos aquilo que está pegando, aquilo que está sendo a maior barreira, a incredulidade ou dificuldade de tomar decisões na agenda, ou falta de perdão, se o problema é no coração, se é na mente. Mostra a teus filhos, Pai, porque estamos nos preparando. Jesus, nós nos arrependemos. Jesus, obrigado pelo teu zelo por nós. Jesus, tu tens liberdade de entrar nessa porta e cear conosco agora. Podemos sentar. Vamos servir o pão. Aleluias. Ó, você tem 2 peças. Não abre a do vinho ainda não. Aleluias. Primeiro, o pão. Senhor, tu queres fazer algo nesse dia? Eu creio, por isso eu declaro. Pelas pisaduras do Senhor,
nós fomos sarados. E nessa ceia, quem está com dor faz assim, ó. Quem está com dor agora, faz assim, ó. Isso. Durante essa ceia, recebe a cura. Deus vai curar você. E essa dor, hoje vai ficar aqui. Aleluia. Porque o Senhor está conosco nessa manhã. Manhã de glória. Senhor, cumpra-se a tua palavra, cumpra-se a palavra, que somos curados pelas tuas pisaduras. Esse é o pão. Aleluia. Sim, tá legal. Esse é o pão. Aleluia. Esse é o teu corpo. Ele tomou o pão, deu graças e disse: perdão, estou correndo mais do que os irmãos. Se você crê, se você está com dor, que eles fizeram assim, fique de pé agora. Só quem está com dor. Só quem está com dor. Aleluia. Está escrito, pelas pisaduras do Senhor, Maria, Marisa, Marina, todos vocês que estão de pé, foram sarados. Em nome de Jesus Cristo, comamos o pão. Recebe a cura enquanto come esse pão, enquanto bebe esse vinho. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. Podemos sentar. Outra coisa que o Senhor, que Paulo ensinou, ele disse: Jesus falou, isso é o meu sangue, que não abre o sangue não abre agora o cálice não. Ele falou, esse é o meu sangue, é o sangue da nova, aleluia, aliança eterna, diga comigo, aliança eterna, aleluia. Mas ele falou, discerne o corpo. Quando vocês estiverem na ceia, tem a parte que é você e Deus, e tem a parte que é você e o corpo de Cristo. Você é especial e tem valor para Deus. Mas o irmão que está do seu lado também tem. Também é especial, com as suas mazelas, com as suas falhas, do jeito que ele é. Ele foi chamado pelo Senhor. Ele é amado do Senhor como você é, filho amado como você, e Ele chamou todos vocês a essa mesa. Quem somos nós para dizer que você não vai permitido nessa mesa? Apenas quem não crê em Jesus Cristo. Aquele que crê como Jesus, como seu Senhor e Salvador, está apto a tomar. Mas nesse momento é o momento que os meus olhos se dirigem para o corpo. Tira um pouco os olhos de mim e diz: Senhor, abençoa. Ao beber esse cálice, ele seja ricamente abençoado. Troca com seu irmão, troca com a sua irmã. Eu abençoo Maria, eu te abençoo em nome de Jesus. Troca, meu irmão, abençoa. Oh, aleluias. Agora pode abrir.
Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Esse é o sangue do Senhor, do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Esse é o sangue que lava nossas vestes. Eu quero orar agora por aquele que não está presente. Cada um de vocês tem uma pessoa amada que não está nesse momento, nesse lugar. Quero orar por você que nos assiste, que nesse momento, quando estivermos tomando esse cálice, tu possas receber a presença do Senhor e o toque do Senhor sobre a sua vida. Mas eu gostaria que cada um de nós representasse alguém agora. Diga comigo: Senhor, obrigado por esse momento tão especial, tão valoroso. Eu quero incluir, meu Pai, a minha filha, os meus filhos, o meu neto, a minha neta. Você inclui a pessoa pelo nome que você quiser. E diz: Senhor, que essa aliança, que já é estabelecida na minha vida, seja concretizada na minha descendência e na vida de todas essas pessoas que aqui estão representadas, Senhor amado. Que toda e qualquer barreira, seja espiritual, seja emocional, venha cair por terra agora. Que esses agora sejam atingidos e que tu possas completar a obra de restauração na vida da minha família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bebamos todos. Um louvor apenas, pelo horário. Aleluias. Vamos. Glória a Deus. Você sentou com o Senhor, você ceou com Ele. Aleluias. Você disse: eu quero mais de Ti, Senhor. Senhor, me dirige. Eis-me aqui. Glória a Deus. Na igreja sobrenatural. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno! Digno é, Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Aleluia, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Oh, digno é o Senhor.
mas ressuscitou. Glória a Deus. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que estava com dor, começa a fazer um movimento. Começa a fazer um movimento que você não fazia ou doía em algum lugar. E se tiver 80% ou mais, melhor, faz assim, para o povo ver. Olha, olha, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Mais uma lá atrás. 6. Aleluias. Aleluias. Esse é o Deus do sobrenatural. É o Deus fiel à sua palavra. Deus quer ver mais. Quer ver todos curados. Amém? Dá a mão para o seu irmão do lado. Quem pode dar um glória a Deus? Quem curou não foi o pastor. Quem curou não é a igreja. Quem cura é o Senhor Jesus. Quem pode dar um glória a Deus é o Senhor Jesus. Você que foi curado diz obrigado, Jesus. Aleluia. A dona Maria está falando o que mesmo? O kit pode jogar fora. Aleluia. Glória a Deus. Não é presente de Natal, mas pode jogar fora. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa festa, Senhor, que representa a ceia do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que tu fizeste nesse dia, no nosso meio. Aquilo que vimos e aquilo que nós nem vimos, Senhor. Agora, leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e debaixo da tua proteção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.